65. As cinzas, as pérolas, a colcha e o beijo. Meados de fevereiro de 1817. Enquanto Lucas e os outros saíam de Heathfield Abbey, Stephen se vestia no quarto do último andar da casa da rua Harley. Londres é uma cidade com mais excentricidades do que com justiça lhe cabe. Mas de todos os lugares surpreendentes com que contava nessa época, o mais extraordinário era sem dúvida o quarto de Stephen. Era repleto de coisas preciosas, raras e maravilhosas. Se o ministério ou os cavalheiros que dirigiam o Banco da Inglaterra pudessem de algum modo adquirir o conteúdo do quarto de Stephen, seria o fim de todas as suas preocupações. Pagariam as dívidas da Grã-Bretanha e com os trocados reconstruiriam Londres. Graças ao cavalheiro de cabelos de algodão, Stephen possuía joias de coroa de não sabia quantos reinos e mantos bordados que no passado pertenceram a papas coptas. Os vasos de flores no peitoril da janela não continham flores, mas cruzes de rubi e pérolas, joias lavradas e insígnias de ordens militares, havia muito extintas. Dentro de seu pequeno armário havia um pedaço do teto da Capela Sistina e o fêmur de um santo basco. O chapéu de São Cristóvão estava pendurado num cabide atrás da porta, e uma estátua de Lorenzo de Medici, feita por Michelangelo, que até havia pouco estivera no túmulo do grande homem em Florença, ocupava grande parte do piso. Stephen estava se barbeando em frente de um pequeno espelho equilibrado no joelho de Lorenzo de Medici, quando o cavalheiro apareceu junto a seu ombro. "O mago voltou para a Inglaterra!" exclamou. "Vi-o ontem à noite nas estradas do rei, envolto na escuridão como se com uma capa mística. O que ele deseja? O que estará planejando? Ah, isto será o meu fim, Stephen. Sinto. Ele pretende fazer-me um grande mal." Stephen sentiu um calafrio. O cavalheiro era sempre mais perigoso quando nesse estado de agitação e alarme. "Deveríamos matá-lo", disse o cavalheiro. "Matá-lo? Oh, não, senhor." "Por que não? Estaremos livres dele para sempre. Eu poderia lhe amarrar os braços, olhos e língua por meio de magia, e o senhor poderia lhe traspassar o coração." Stephen refletiu rapidamente. "Mas a volta dele talvez nada tenha a ver com o senhor?" sugeriu. "Pense nos muitos inimigos que ele tem na Inglaterra, quero dizer, inimigos humanos, talvez tenha voltado para continuar a altercar com um deles." O cavalheiro mostrou-se em dúvida. Era-lhe sempre difícil acompanhar um raciocínio que não incluísse uma referência a ele. "Não creio que isso seja muito provável", retrucou. "Ah, mas claro que sim", disse Stephen, começando a se sentir mais seguro. "Escreveram coisas terríveis sobre ele nos jornais e nos periódicos de magia. Corre o boato de que matou a esposa. Muita gente acredita nisso. Não fosse a situação atual dele, muito possivelmente já teria sido preso. E é do conhecimento geral que o outro mago é o autor de todas essas mentiras e meias-verdades. Provavelmente Strange tenha voltado para se vingar de seu mestre." O cavalheiro fitou Stephen por alguns momentos, depois riu. O cavalheiro fitou Stephen por alguns momentos, depois riu com um estado de ânimo tão bom quanto o oposto ao de instantes atrás. "Nada temos a temer, Stephen", exclamou satisfeito. "Os magos se indispuseram e se odeiam. Entretanto, nada são um sem o outro. Nada são um sem o outro. Como isso me alegra! Que felicidade a minha ter os seus conselhos! E é por isso que eu pretendo lhe dar hoje um presente maravilhoso, algo que o senhor sempre desejou." "Mesmo, senhor?" disse Stephen, suspirando. "Isso será muito agradável. Mas teremos de matar alguém?" disse o cavalheiro, retomando de imediato o assunto anterior. "Deixaram-me muito contrariado hoje de manhã, e alguém deve morrer por isso. O que diz do velho mago? Ah, mas espere, isso favoreceria o mais jovem, coisa que não desejo promover. Que tal o marido de Lady Pole? Ele é alto e arrogante e o trata como um criado." "Mas, senhor, eu sou um criado." "Ou o rei da Inglaterra. Sim, este é um plano excelente. Vamos já. Eu e o senhor até o rei da Inglaterra.
Depois poderá matá-lo e substituí-lo como rei. Tem o orbe, a coroa e o cetro que lhe dei? Mas as leis da Grã-Bretanha não permitem, começou Stephen. As leis da Grã-Bretanha? Ora, que tolice! Achei que a esta altura o senhor já houvesse entendido que as leis da Grã-Bretanha nada mais são que um testamento inconsistente dos desejos e sonhos inúteis da humanidade. De acordo com as leis antigas pelas quais minha raça se conduz, um rei é apenas um comumente sucedido pela pessoa que o mata. Mas, senhor, não se lembra do quanto gostou do velho cavalheiro quando o conheceu? Isto é verdade, mas numa questão de suma importância como essa, estou disposto a pôr de lado os sentimentos pessoais. A dificuldade, Stephen, é que temos muitos inimigos. Há muitas pessoas perversas na Inglaterra, sei disso. Pedirei a alguns de meus aliados que nos digam quem de todos é o nosso maior inimigo. Precisamos ter cautela. Ser astutos, devemos formular o pedido com exatidão. 169ª nota. Pedirei ao vento norte e à aurora que nos levem de imediato à presença da pessoa que na Inglaterra representa a maior ameaça para mim. Depois poderemos matá-la, quem quer que ela seja. Note, Stephen, que embora eu me refira à minha própria vida, considero seu destino e o meu tão unidos a ponto de quase não existir diferença entre nós. Todo aquele que representa um perigo para mim, representa um perigo para o senhor também. Agora pegue a coroa, o orbe e o cetro e dê um último adeus ao cenário de sua escravidão. É provável que jamais volte a vê-lo. Mas, começou Stephen. Era tarde demais. O cavalheiro ergueu as mãos compridas e brancas numa espécie de floreio. Stephen esperava ser levado à presença de um dos dois magos, possivelmente na de ambos. Em vez disso, porém, o cavalheiro e ele deram consigo numa charaneca vasta e vazia, coberta de neve, mas neve caía. Num lado, o terreno se elevava de encontro a um céu pesado cor de ardósia. No outro, via-se o panorama enevoado de colinas brancas e distantes. Em toda essa paisagem solitária havia apenas uma árvore e um piuriteiro retorcido não longe de onde eles estavam. Era, pensou Stephen, muito parecido com a paisagem que circundava Starcross Hall. Bem, isto é estranho, disse o cavalheiro. Não vejo uma só alma. O senhor vê? Não, senhor, nenhuma, respondeu Stephen, aliviado. Voltemos a Londres. Não entendo. Ah, mas espere. Há alguém aqui? A quase 1 quilômetro parecia haver um estrado, ou senda de algum tipo. Um cavalo e uma carroça vinham por ela devagar. Quando a carroça se aproximou do piuriteiro, ela parou e alguém desceu. A pessoa começou a atravessar com dificuldade a charaneca em direção a eles. Excelente! Exclamou o cavalheiro. Agora conheceremos nosso mais poderoso e cruel inimigo. Stephen, põe a coroa. Que ele estremeça ante seu poder e sua grandeza. Excelente. Erga o cetro. Isto. Segure o orbe. Mas que figura vistosa. Quão magnificente. Agora, Stephen, já que dispomos de algum tempo antes que ele se aproxime. O cavalheiro fitou o pequeno vulto na distância, seguindo com esforço pela charneca coberta de neve. Tenho algo mais a lhe contar. Qual é a data de hoje? 15 de fevereiro, senhor. Dia de Santo Antônio. Ah, um santo enfadonho, de fato. Bem, no fundo, as pessoas na Inglaterra terão algo melhor para comemorar no dia 15 de fevereiro do que a vida de um monge que afasta a chuva para as pessoas e encontra as ninharinhas que elas pedem. 170ª nota. Terão mesmo, senhor? E o que é? O nome de Stephen Black. Como assim, senhor? Eu lhe disse, Stephen, que descobriria seu nome verdadeiro. Que? Minha mãe, de fato, deu-me um nome, senhor? De certo que sim. Tudo é tal qual supus, o que não me surpreende, pois raras vezes me engano em assuntos como esses. Ela deu-lhe um nome no idioma dela, um nome que ouvia com frequência de sua gente. Quando ainda moça, deu-lhe um nome, mas não o revelou a ninguém, nem sequer o sussurrou em seus ouvidos de infante. Não teve tempo, pois a morte lhe sobreveio despercebidamente e a pegou de surpresa. Surgiram imagens na mente de Stephen, o porão escuro e bafiento do navio, a mãe esgotada pelas dores do parto, cercada por estranhos. Ele mesmo, um bebê pequenino, conheceria ela o idioma das outras pessoas a bordo? Não havia como saber. Quão sozinho ela deveria ter se sentido. Ele daria tudo neste momento para tocá-la e confortá-la, mas todos os anos de sua vida o separavam.
sentiu o coração endurecer ainda mais contra os ingleses. Momentos antes, esforçava-se para convencer o cavalheiro a não matar Strange, mas por que deveria se importar com o que acontecesse a um inglês? Por que se importar com o que ocorresse a qualquer um dessa raça fria e insensível? Com um suspiro, afastou tais pensamentos e percebeu que o cavalheiro continuava a falar. É uma história assaz edificante que demonstra à perfeição todas as qualidades pelas quais sou particularmente famoso, a saber, sacrifício de si mesmo, amizade dedicada, nobreza de propósitos, perspicácia, engenhosidade e coragem. Como, senhor? A história da minha descoberta de seu nome, Stephen, que agora vou relatar, saiba, pois, que sua mãe morreu no porão de um navio, o Penlaw, 171ª nota, que navegava da Jamaica para Liverpool, e então, acrescentou num tom prosaico, os marinheiros ingleses a despiram e a lançaram ao mar. Ah, murmurou Stephen. Agora, como bem pode imaginar, isso dificultou em muito a tarefa de recuperar seu nome. Após 30 ou 40 anos, tudo o que restou de sua mãe foram 4 coisas: os gritos durante o parto, que penetraram nas pranchas do navio, os ossos, que foi tudo o que ela sobrou, os ossos, que foi tudo o que dela sobrou, depois que a carne e as partes mais macias foram devoradas pelos peixes. Ah! Voltou a exclamar Stephen. O vestido de algodão rosa do qual o marinheiro se apossara, e um beijo que o capitão do navio roubara dela 2 dias antes. Agora, disse o cavalheiro, que claramente se divertia imenso. Perceba com que inteligência e astúcia reconstituí a passagem de cada parte dela pelo mundo até ser capaz de recuperá-las e adivinhar o seu nome glorioso. O Penlaw seguiu para Liverpool, onde o avô cruel do marido cruel de Lady Poe desembarcou com seu criado, que carregou sua esposa infante nos braços. Na viagem seguinte do Penlaw, que seguiu para Lythe, na Escócia, o navio enfrentou uma tempestade e naufragou. Vários mastros e pedaços de casco destruído foram lançados numa praia rochosa, inclusive as pranchas que guardavam os gritos de sua mãe. Elas foram recolhidas por um homem muito pobre para construir o telhado e as paredes de sua casa. Localizei a casa com facilidade. Ficava num promontório açoitado pelo vento que sobranceava um mar tempestuoso. Dentro dela, várias gerações da família desse homem pobre viveram em grande miséria e degradação. Dentro dela, várias gerações da família desse homem pobre viveram em grande miséria e degradação. Agora, Stephen, o senhor deve saber que a natureza da madeira é orgulhosa e obstinada, não revela de pronto o que sabe, nem mesmo os amigos. É sempre mais fácil lidar com suas cinzas do que com a própria madeira. Assim incendiei a casa do homem pobre, depositei as cinzas numa garrafa e segui meu caminho. Incendiou, senhor? Espero que ninguém tenha se ferido. Bem, algumas pessoas se feriram. Os homens jovens e fortes conseguiram escapar a tempo da conflagração, mas os membros mais velhos e debilitados da família, as mulheres e as crianças, todos morreram queimados. Ah! A seguir, reconstituí a história dos ossos. Creio haver mencionado que sua mãe foi lançada ao mar, onde, em virtude do movimento das águas e das persistentes interferências dos peixes, seu corpo se tornou ossos, os ossos se tornaram pó e um leito de ostras logo transformou o pó em inúmeros punhados das mais belas pérolas. As pérolas foram, por fim, colhidas e vendidas a um joalheiro em Paris que produziu um colar de 5 enfiadas perfeitas. Ele o vendeu a uma linda condessa francesa. 7 anos mais tarde, a condessa foi guilhotinada e suas joias, vestidos e bens pessoais tornaram-se propriedade de um oficial revolucionário. Esse homem cruel era, até recentemente, o prefeito de uma cidadezinha do Vale de Loire. Ele esperava até tarde da noite todos os criados se deitarem e então, na privacidade de seu quarto, conhecia as joias, os vestidos e outros ornamentos da condessa e desfilava de um lado para o outro na frente de um espelho enorme. Ali eu encontrei uma noite, com uma aparência, posso dizer, bastante ridícula. Eu o estrangulei no mesmo instante usando o colar de pérolas. Ah! Fez Stephen. Peguei as pérolas, deixei o corpo deplorável tombar no chão e continuei. A seguir, concentrei a atenção no gracioso vestido de algodão rosa de sua mãe. O marinheiro que o tomara para si o guardou entre os objetos dele por cerca de 2 anos, até que sucedeu de ele ir dar uma
até que sucedeu de ele herdar numa aldeola pobre e gelada da costa leste da América do Norte chamada Piper's Grave. Lá conheceu uma mulher alta e magra e, querendo impressioná-la, presenteou-a com o vestido. O vestido não se ajustava à mulher. Sua mãe, Stephen, tinha um corpo feminino suavemente roliço, mas como ela gostou da cor, cortou e costurou os pedaços, fazendo dele uma colcha com outros tecidos ordinários. O restante da história dessa mulher não é muito interessante. Ela esposou vários maridos, enterrou todos eles e na época em que a localizei, estava velha e murcha. Arranquei a colcha da cama enquanto ela dormia. O senhor não a matou, não é? Perguntou Stephen, apreensivo. Não, Stephen, porque eu faria? Claro, era uma noite de frio, um frio cortante, com um metro de neve e um vento norte uivante lá fora. Ela pode ter morrido de frio, não sei. E assim chegamos enfim ao beijo e ao capitão que o roubou de sua mãe. O senhor a matou? Não, Stephen. Embora com certeza eu teria feito para puni-lo. O senhor o matou? Não, Stephen. Embora com certeza eu teria feito para puni-lo por ter insultado sua estimada mãe. Ele havia sido enforcado na cidade de Valletta 29 anos antes. Felizmente beijaram um grande número de outras jovens antes de morrer, e a virtude e a força do beijo de sua mãe foram transmitidas a elas, de forma que bastou apenas encontrá-las para extrair delas o que restara do beijo de sua mãe. E como fez isso, senhor? Perguntou Stephen, embora receasse saber perfeitamente a resposta. Ah, é facílimo, uma vez que as mulheres estejam mortas. Tantas pessoas mortas, só para descobrir meu nome, disse Stephen com um suspiro. E com prazer teria matado 2 vezes mais? Não, mas centenas de vezes mais. Não, centenas de milhares de vezes, ou mais. Tão grande é o amor que tenho pelo Senhor, Stephen. Com as cinzas que eram os gritos dela, com as pérolas que eram seus ossos, com a colcha que era seu vestido e com a essência mágica de seus beijos, podia adivinhar seu nome, Stephen, que eu, seu mais leal amigo e o seu mais nobre benfeitor, irei agora? Ah, mas eis nosso inimigo. Assim que o matarmos, eu lhe outorgarei seu nome. Cuidado, Stephen. Provavelmente haverá algum tipo de combate mágico. Creio que terei de assumir diferentes formas, basiliscos, cabeça em carne viva e ossos ensanguentados, chuva de fogo, assim por diante. Talvez convenha distanciar-se um pouco. A pessoa desconhecida se aproximou. Era magro como um queijo de Banbury, de feições aquilinas e de aparência reles. O casaco e a camisa estavam em frangalhos, as botas arruinadas e cheias de buracos. Bem, disse o cavalheiro após um momento. Eu não poderia estar mais abismado. Já viu esta pessoa antes, Stephen? Sim, senhor. Devo admitir que vi. É o homem sobre quem lhe falei. Aquele com a estranha deformação que me revelou a profecia. Seu nome é Vínculos. Bom dia, rei, disse Vínculos a Stephen. Não lhe disse que o momento estava chegando? Agora chegou. A chuva lhe fará uma porta, e por ela o senhor passará. As pedras lhe farão um tronco e nele o senhor sentará. Observou Stephen com uma satisfação misteriosa, como se a coroa, o orbe e o cetro fossem todos obra dele. Stephen disse ao cavalheiro: talvez os seres veneráveis que o senhor utilizou tenham se enganado, senhor. Talvez tenham nos trazido a pessoa errada. Nada parece mais provável, concordou o cavalheiro. Este vagabundo não é uma ameaça a quem quer que seja, muito menos a mim, mas como o vento norte e a aurora deram o seu trabalho de indicá-lo, seria um grande desrespeito para com eles não matá-lo. Vínculos pareceu curiosamente indiferente a essa sugestão. Riu. Experimente se puder ser encantado. Descobrirá que sou muito difícil de matar. Mesmo? Replicou o cavalheiro. Pois devo confessar que a mim me parece não haver coisa mais fácil, mas também, entenda, sou muito competente em matar todo tipo de coisa. Trucidei dragões, afoguei exércitos e persuadi terremotos e tempestades a tragar cidades. O senhor é um homem e está sozinho, como aliás todos estão. Estou rodeado de amigos e de antigos aliados. Tratante, o que tem para contrapor a isso? Vínculos apontou o queixo sujo para o cavalheiro num gesto de extremo desdém. Um livro, respondeu. Era uma coisa estranha de se dizer. Stephen não pôde evitar pensar que se Vínculos de fato possuísse um livro, seria bem mais aconselhável vendê-lo e comprar um bom casaco.
O cavalheiro virou a cabeça para fitar com súbita intensidade uma linha distante de colinas brancas. Ah! Exclamou com veemência, de quem recebe um golpe. Ah! Roubaram-na de mim! Ladrões! Ladrões! Ladrões ingleses! Quem, senhor? Lady Polo. Alguém quebrou o encantamento? A magia dos ingleses, ser encantado, bradou Vínculos. A magia dos ingleses está voltando. Que arrogância deles agora, Steven! Exclamou o cavalheiro, voltando-se e lançando sobre Vínculos um vívido olhar de ira. Agora vê a maldade de nossos inimigos? Steven, arranje-me uma corda. Corda, senhor. Não encontraremos uma em quilômetros, tenho certeza. Vamos, o senhor e eu. Nada de corda. Nada de corda, ser encantado. Escarneceu Vínculos. Mas agora algo acontecia no ar acima deles. As linhas de geada e neve estavam de algum modo se entrelaçando. Serpenteavam no céu em direção a Steven. De súbito uma corda de bom comprimento lhe caiu nas mãos. Aí está! Bradou o cavalheiro jubiloso. Steven, veja! Eis ali uma árvore com todo este ermo solitário, exatamente onde precisamos dela. Mas a Inglaterra sempre foi minha amiga. Sempre me serviu bem. Atire a corda sobre um galho e enforquemos este tratante. Steven hesitou, em dúvida sobre como impedir essa nova desgraça. A corda em sua mão parecia cada vez mais impaciente com ele. Saltou e se dividiu perfeitamente em duas. Uma serpenteou no chão até Vínculos e o amarrou com firmeza. A outra se compôs rápida num laço bem feito e pendurou-se com habilidade num galho. O cavalheiro estava jubilante, o ânimo bastante revigorado ante a perspectiva de um enforcamento. Sabe dançar, tratante? Ele perguntou. Sabe dançar, tratante? Perguntou a Vínculos. Onde ensinar novos passos? Tudo adquiriu a característica de um pesadelo. Os acontecimentos sucederam com rapidez e perfeição, e Steven não encontrou o momento certo para intervir ou as palavras certas a dizer. Quanto a Vínculos, comportou-se muito estranhamente durante toda a execução, parecendo entender o que acontecia com ele, não disse palavra, mas emitiu várias exclamações de irritação, como se estivesse sendo submetido a uma séria inconveniência, e isso o zangasse. Sem nenhum esforço aparente, o cavalheiro agarrou Vínculos e o pôs no laço. O laço se encaixou em seu pescoço e o ergueu abruptamente no ar. Ao mesmo tempo, a outra corda se desenrolou do corpo de Vínculos e se dobrou ordenadamente no chão. Vínculos agitava os pés inutilmente no ar. O corpo girava e se contraía em espasmos. Não obstante ter se vangloriado de ser um homem difícil de matar, seu pescoço quebrou-se com facilidade. Pôde-se ouvir o estalo com nitidez na charaneca deserta. Depois de mais algumas contrações espasmódicas, ele estava liquidado. Steven, esquecido de que resolvera odiar todos os ingleses, cobriu o rosto com as mãos e chorou. O cavalheiro dançava e cantava para si mesmo, como faz uma criança quando algo em especial a agrada. Ao terminar, disse em tom de conversa: Bem, foi decepcionante. Ele nem mesmo reagiu. Gostaria de saber quem era ele. Eu lhe falei, senhor, disse Steven, enxugando os olhos. É o homem que me revelou aquela profecia. Tem uma estranha deformação no corpo, como uma escrita. O cavalheiro arrancou o casaco, a camisa e a gravata de Vínculos. Sim, cá está, disse, levemente surpreso, com a unha de um dedo. Raspou um pequeno círculo no ombro direito de Vínculos para ver se saía. Com a unha de um dedo raspou um pequeno círculo no ombro direito de Vínculos para ver se saía. Verificando que não, perdeu o interesse. Bem, exclamou, agora vamos e lancemos um encantamento em Lady Polo. Um encantamento, senhor, retrucou Steven. Mas por que desejaríamos isso? Ah, para que ela morra dentro de 1 ou 2 meses, afora qualquer coisa, é uma tradição. Raramente uma pessoa libertada de um encantamento tem permissão para viver bastante, e mais ainda se foi encantada por mim. Lady Polo não está longe daqui, e os magos devem aprender a não se opor a nós impunemente. Vamos, Steven!